Seja muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Meu nome é Gustavo Luiz. Eu estou projetando o texto de Filipenses, capítulo 1, versículo 1 e 2, tanto na versão Almeida Corrigida Fiel, quanto através do manuscrito chamado Texto Recebido, que é justamente utilizado desde o período da Reforma Protestante. Observe que o nome Paulo se encontra na forma uncial, isto é, todas as letras estão na forma maiúscula. E neste caso, a Almeida Corrigida Fiel manteve o padrão, colocou Paulo da mesma forma como se encontra nesse manuscrito. Temos a conjunção cai, ou você pode pronunciar cair, que é justamente e vai mencionar Timóteo. Timóteo, nós temos aqui no grego koiné, nome bem parecido à forma que é transliterada para a tradução. Note que o apóstolo Paulo escreve a carta aos Filipenses, mas ele acaba incluindo Timóteo porque estava com ele, acompanhando-o naquele momento da carta, e poderia ter, inclusive, exercido o trabalho de secretário ou amanuense, isto é, de escrever para Paulo. De qualquer forma, ele vai mencionar Timóteo, que era filho na fé dele. O termo doulos, que nós encontramos aqui, literalmente significa escravo. Esta é a ideia. Ou seja, não é aquela ideia de uma submissão servil, mas este é o sentido, escravo. Ele não tinha vontade. O servo não tinha querer. O servo só servia para agradar o seu senhor. E Paulo vai utilizar justamente doulos, que está na forma plural, e foi traduzido corretamente como servos. Servos de quem? Servos de Jesus, porque menciona Jesus, doulos e Yesu, está no caso genitivo que indica posse. Desta forma, servo de Jesus, ou melhor, escravo de Jesus. Mencionei Jesus de uma forma separada de Cristo, por causa de quê? No meu caso, eu tenho nome composto, Gustavo Luiz. Jesus Cristo não é um nome composto. Jesus é um nome e Cristo é um título. Eis a razão que eu deixei para mencionar e destacar no grego. A pronúncia adotada por este é a erasmiana, com adaptação, e eu pronuncio Christu. De qualquer maneira, você pode observar que a forma como termina a palavra Jesus é justamente com ditongo, com essa terminação que eu pronuncio como U e Su, e vai haver uma concordância, terminando também com ditongo, por conta do caso genitivo. Iesu, Christu, encontra-se no caso genitivo, que indica posse. Logo, tanto Paulo quanto Timóteo eram escravos de Jesus Cristo. Quando menciona que a todos os santos, vem de passe, ou seja, indicando a todos, temos um artigo na frente, dois, passe dois, e quando se refere a santos, hagios, que está na forma plural. Santos. Aqui a ideia é de que alguém foi separado para Deus, para o serviço de Deus, ou seja, não é uma pessoa alienada. O santo não é aquela pessoa que vive como um eremita, que vai se distanciar da sociedade
e viver de uma forma isolada. Ao contrário, o santo é alguém que vive de forma diferenciada porque ele foi separado tanto por Deus, consequentemente, para o serviço real. Temos en, uma preposição en, que é justamente traduzido como em, que diz que está em Cristo Jesus. Note que a posição agora que inverteu. Primeiro menciona servo de Jesus Cristo, a todos os santos, em Cristo Jesus. Cristo, nós temos aqui no grego Christo Jesus, a ideia aqui é de Cristo, significando esse ungido, que é um termo equivalente no grego para o termo Messias no Antigo Testamento. E nós temos então esta informação. E eles estão aonde? Dois, o sim, em, aqui é en, mas é em Filipos. Filipos menciona a cidade. Não é à toa que Paulo escreve aos Filipenses, os crentes que estão naquela cidade e de uma forma mais específica naquela igreja. Eles estão com, e diz Paulo e Timóteo, servo de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos com os, sim, com episcopos, episcopos, bispos. Note que, conforme foi traduzido aqui, bispos, embora a gente sabe que a etimologia de bispo é um supervisor, como se fosse um superintendente, a gente observa aqui que o apóstolo Paulo não usa na forma singular, porque se tivesse um bispo com aquela conotação de superintendente ou supervisor, que foi tida séculos depois, como se um bispo acabasse tendo uma supervisão sobre várias igrejas, que não é o caso do Novo Testamento, ele colocaria no singular, bispo, como um supervisor. Mas a gente nota que menciona bispos na forma plural, ou seja, indicando que quando Paulo se destina àquela igreja local, havia mais de um pastor, porque tanto bispo, presbítero e pastor são termos diferentes para o mesmo ofício pastoral. Nós temos a informação de que em um Novo Testamento todas as igrejas tinham mais de um pastor. Não é à toa que menciona presbíteros, bispos, e a gente então entende que havia vários pastores ou vários bispos ou ainda vários presbíteros, sempre com esse ofício pastoral. Bispos, ou conforme nós falamos, pastores, são oficiais da igreja cristã. Na igreja batista, ou melhor dizendo, nas igrejas batistas, nós temos dois oficiais, pastor e diácono. Não necessariamente no singular, mas nós temos dois oficiais. E diáconos, cai ou caí, cai diáconos, diáconos. A pronúncia está sendo ajustada por conta da sílaba tônica. Diáconos, ou seja, da onde vem a palavra diácono em português. Vamos prosseguir porque no versículo de número 2 inicia com graça, charis. A graça de Deus nunca é estática. Ela é sempre uma ação, está em movimento. E não foi à toa que ele mencionou graça, a voz, remin, cai e
Irene é uma paz perene. Graça a vocês e paz, mas da parte de quem? Apó Teu Patróis, de Deus Pai, da parte de Deus Pai, Remon, que é nosso, e mais de quem? Cai e Quiri, Quirio, numa referência ao Senhor, Senhor Jesus Cristo, conforme está indicado na parte final. Isso restou. Ou seja, nós temos esta colocação, de modo que, nesse primeiro versículo, vimos que o único autor é Paulo, que gentilmente acrescentou o nome de Timóteo, que estava com ele naquele momento, ou Timóteo acabou atuando ou exercendo o papel de secretário. Eles estavam juntos e eram servos de Jesus Cristo. A ideia é de escravos, literalmente. Não aquela ideia, como eu disse, de submissão servil. Ou seja, com alegre disposição, eles se entregaram ao serviço daquele que eles pertenciam. Eles pertenciam ao Senhor Jesus. A vida deles não pertencia a eles, mas tão somente ao Senhor Jesus. E a gente vai observar justamente aquela reflexão de que talvez aquela ideia de supervisão que aconteceu no período da história cristã, de um bispo para ser um supervisor de várias igrejas, não está conectado direto com o Novo Testamento. Porque uma vez que o termo bispo e presbítero são virtualmente sinônimos dentro do Novo Testamento, a gente entende que quando menciona na forma plural, né, bispos, está aqui mostrando não uma defesa ao episcopado, conforme séculos depois foi colocado, no sentido de ser o supervisor sobre várias igrejas, ao contrário. É porque, de fato, em cada igreja havia mais de um pastor. Eu já mencionei, graça e paz da parte de Cristo Jesus. Note que a graça é essa bondade espontânea, imerecida e amorosa da parte de Deus, com base na reconciliação de Cristo Jesus, graças ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, são bênçãos espirituais que nós vamos encontrar na fonte principal, que é Deus, nosso Pai, e Jesus, Senhor nosso, conforme foi colocado, Cristo, ou seja, ungido da parte de Deus. Que Deus possa abençoar essa pequena análise e reflexão da palavra de Deus com base, primeiramente, no textos receptos e, por sua vez, utilizando para nos auxiliar a Almeida Corrigida Fiel.